Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aos que não me conhecem, meu nome é Ailton Costa, né? O pessoal aí que já foram para aula já me conhece, o pessoal que ainda não foram estão me conhecendo agora, é um prazer enorme estar com vocês. Sabemos que por conta de alguns imprevistos, tivemos que fazer essa transmissão online de aulas, beleza? Claro que não é como se fosse uma aula presencial. Eu tive que desenvolver esse sistema aí, juntamente com um amigo meu, para poder passar essa aula para vocês, mas sabemos que não vai ter a mesma dinâmica, não vai ser tão legal, né, como seria se fosse uma aula, por exemplo, presencial, uma sala de aula, que o aproveitamento acaba sendo melhor, né, e enfim, mas nós iremos se adequar de acordo com o momento que estamos passando devido a esse quadro pandêmico do Covid-19 que vem causando problemas para a nossa sociedade. E precisamos, claro, seguir as precauções que são preconizadas pelo Ministério da Saúde e por nossas autoridades de forma geral. Galera, aqui eu vou fazer um resumo daquilo que nós já comentamos em sala de aula, né? Nós já falamos basicamente sobre esse assunto em sala de aula, inclusive é um dos assuntos que vai cair em nossa prova, né? Que nós teremos discutir sobre isso aí ainda, questão de prova. Mas nesse vídeo nós iremos fazer uma abordagem sintética de tudo aquilo que nós falamos dentro da fisiologia do trabalho, beleza? Então você, professor, já assisti essa aula, eu estava no dia dessa aula. Beleza, você vai ter o resumo aí do que nós já falamos, e você que não foi na aula também vai ter esse resumo aí para você poder entender, compreender da melhor forma e da melhor maneira, beleza? Esse primeiro vídeo agora vai ser um vídeo teste, tá? A gente está se adaptando ainda, é um teste, então pode ter algum probleminha, pode ter alguma coisinha aí, é um teste, beleza? Estou um pouco nervoso também aqui, né, que eu não sou bem acostumado a falar assim em vídeo, mas espero que dê tudo certo. Eu gosto mesmo da aula presencial, gosto de mostrar, gosto de interagir, de perguntar, e não gosto somente de falar, eu gosto que as pessoas falem também. Então aqui fica muito algo, eu tenho que falar, somente eu, né, aí fica um pouco complicado, mas vamos seguir. Então, hoje nós iremos falar, como já disse, sobre a fisiologia do trabalho, beleza? Galera, quando falamos em função neuromuscular, vocês já ouviram falar sobre o sistema nervoso. Nós sabemos que o sistema nervoso, né, basicamente, ele comanda todo o nosso organismo. Desde a nossa respiração, beleza? Até quando nós levamos a mão para pegar algo, abrimos a mão, andamos, falamos, pensamos. Então vamos perceber que o sistema nervoso é ele que comanda as nossas atitudes, ele que comanda todo o nosso organismo, né? Através de sinapses neurológicas, através de comandos neurológicos, de impulsos nervosos. E quando falamos em sistema neuromuscular, estamos falando de neuro, sistema nervoso, muscular, sistema muscular. Tem uma interligação entre sistema nervoso e sistema muscular, certo? E aqui em nosso slide, o que a gente percebe? Né, que o sistema nervoso central, vocês já estudaram isso aí, vocês sabem disso aí, estou apenas relembrando. Sistema nervoso central, aquele que fica no centro, aquele que tem um comando central, como o próprio nome já é bem sugestivo. Ele é formado basicamente pelo cérebro e pela medula espinhal. Não estranhe que você possa ouvir o nome medula espinal. Espinhal e espinal é a mesma coisa. Então, se você ler em algum lugar a palavra espinal, não estranhe, é a mesma coisa do que espinhal. Beleza? Temos o sistema nervoso periférico, tá? Que, como o próprio nome já diz aqui, ele fica na periferia, basicamente formado por nervos periféricos, né? É ele que vai estar ali associado à questão da musculatura, propriamente dito. Sistema nervoso somático, mais ligado à questão do sistema somatosensorial. E sistema nervoso autônomo, né, que está associado à questão dos nervos, basicamente, e as funções em que eu e você, nós não depende da nossa vontade, não depende do meu querer, do seu querer. Ele é algo que acontece de forma autônoma, de forma independente. Nós iremos ver com mais detalhes agora nessa imagem que vai aparecer na sua tela. Olha só, o sistema nervoso ele é subdividido em sistema nervoso periférico, como vocês podem ver aqui,
sistema nervoso central, ok? E esse sistema nervoso periférico, por sua vez, ele vai ser subdividido em divisão eferente e uma divisão aferente, ok? Essa divisão eferente, ela compreende o sistema nervoso autônomo, que é aquele que eu disse para vocês que não depende da nossa vontade, acontece involuntariamente, independentemente de eu e você querermos ou não. E o sistema nervoso somático, beleza? Ligado ao sistema somatosensorial. E esse sistema nervoso autônomo, que é o que eu quero mais focar neste momento, ele vai ser subdividido também, ok? Em sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. E ainda nós teremos o entérico mais relacionado à questão enterial, questão intestinal, etc. O que eu quero que vocês entendam sobre esses dois sistemas aqui, o parasimpático e o simpático, geralmente, não se aplica 100% das vezes, mas geralmente, galera, esse sistema nervoso simpático autônomo, simpático, ele está associado ao aceleramento, né? Por exemplo, o coração vai acelerar, vai aumentar os batimentos cardíacos quando esse sistema aqui ele entrar em ação. Então, simpático, relacione ele geralmente em 90% das vezes, ele é para acelerar, aumentar. Lembrando, 90% das vezes. Nem sempre isso vai se aplicar, galera. Beleza? Belezinha. Parasimpático. O parasimpático, geralmente, 90% das vezes, ele está associado em parar. Olha o nome. Parasimpático. Ou seja, ele para o simpático. Galerinha, tudo isso aí acontece para que seja possível o que nós chamamos de homeostasia, que é o equilíbrio. Ou seja, quando um acelera, o outro para. Quando um para, o outro acelera, para que ocorra a homeostasia, que nada mais é do que o equilíbrio orgânico. Ok? Então, o simpático acelera o coração, o parasimpático vai lá dar uma desacelerada. Ou seja, para que haja um equilíbrio. Às vezes, o simpático está mais evidente e às vezes o parasimpático está mais evidente. Tudo isto ocorre de forma autônoma. Por quê? Porque é gerado pelo sistema nervoso autônomo. E tudo isto é mediado por meio, mediado com quimiorreceptores, é mediado com proteínas, né? É mediado com vários tipos de neurotransmissores, né? Como adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, entre outros receptores que estão quimiotransmissores ou neurotransmissores que estão associados a esse sistema. Beleza? Galera, falamos também sobre os nervos sensitivos, né, que são chamados também de aferentes, que estão relacionados a impulsos do músculo para o sistema nervoso central. Esse SNC significa sistema nervoso central, beleza? E os eferentes, que estão associados à questão motora. Galerinha, para você entender o que eu estou falando aqui, é o seguinte: quando falamos em nervos sensitivos, aferentes, são aqueles que captam a informação, né? Captam a informação e levam até o sistema nervoso. Levam até o sistema nervoso central, né? Mais tardiamente. Primeiramente, por meio do arco reflexo, eles vão levar mesmo a questão da medula, a questão ali a nível medular. Em seguida, o sistema nervoso central vai tomar conhecimento dessa ação, dessa situação ambiental que está ocorrendo. Então, o aferente ele é aquele que leva, né? Aquele que capta a informação. Já o eferente, né? O eferente é aquele que dá uma resposta, aquele que responde, né, ao estímulo que foi gerado no meio. Belezinha? É só isso que eu quero que vocês entendam nesse slide, que fique claro isso na mente de vocês. Como falei, aqui é apenas um resumo que estamos fazendo. Citei o arco reflexo, né, que envolve os nervos aferentes e os eferentes. É uma resposta imediata. Alguns autores até dizem impensada, que não chega a uma consciência
é rápida, é imediata, apenas depois que a pessoa vai tomar consciência daquela situação, ok? Beleza, vamos seguir então, né? Olha só, o sistema nervoso central, como já falamos, né? É importante nós sabermos esta anatomia, entendermos essa anatomia. O encéfalo, por exemplo, ele vai ser igual ao quê? O cérebro, ele compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Olha só como o encéfalo não é unicamente, simplesmente o cérebro. Não, ele tem subdivisões. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente. Galera, o cerebelo está, basicamente, uma das suas funções, ele associa-se à questão do equilíbrio. Então, quando a pessoa tem alguma lesão a nível cerebelar, a nível do cerebelo, uma das consequências claras dessa lesão é exatamente a questão, um déficit do equilíbrio postural até mesmo da pessoa. Então, em um ambiente de trabalho, uma pessoa teve uma lesão, teve uma queda, e isso gerou uma lesão no cerebelo, uma das consequências claras que tem que ficar na sua mente, né, a nível cerebelar, que se essa pessoa teve um trauma, teve uma lesão, ela poderá desenvolver uma consequência de perda de equilíbrio, um déficit do equilíbrio. Belezinha? Ok. Temos o tronco encefálico, né? Tronco encefálico, que é todo esse tronco aqui, como o nome já diz, né? Olha lá no seu slide, na sua tela. Então, envolve todo esse tronco aqui, beleza? Que compreende o mesencéfalo, que é essa região bem aqui, essa parte. Essa aqui é uma questão anatômica, tá, galera? A ponte, olha, parece uma ponte mesmo, né? Algo que liga o cerebelo ao bulbo. Coloca na sua mente isso. Ponte é o que liga, é o que dá acesso. Então, dá acesso do mesencéfalo para o bulbo. Tanto aqui a ponte. Galerinha, uma pessoa que tem um trauma na região do tronco encefálico, mais especificamente na região do bulbo, que consequências essa pessoa poderá ter? Galerinha, uma das consequências que essa pessoa poderá desenvolver é exatamente um déficit respiratório, um problema associado à respiração, aos movimentos respiratórios e, por que não dizer, expansibilidade respiratória, expansibilidade pulmonar, ok? Isso vai dificultar a hematose. Dependendo da lesão, do trauma que essa pessoa poderá desenvolver no bulbo, ela poderá desenvolver, até mesmo poderá entrar em um quadro de óbito, a depender do trauma, da lesão que ela vai ter nessa região bulbar, na região do tronco encefálico, ok? Que é essa parte inicial aqui que já falamos, né? Essa parte inicial da medula espinal ou... o que mais? Qual é outro nome? Medula espinal ou espinhal. Espinhal ou espinal. É a mesma coisa, galerinha. Beleza? Ok. Função neuromuscular, né? Nós sabemos que o sistema muscular representa aproximadamente, é igual? Não, é aproximadamente 40% do peso corporal, belezinha, ok? Nós temos músculos do tipo estriado, temos músculo do tipo liso ou estriado liso e temos músculo do tipo músculo, né, cardíaco, ok? Galera, não tem o que errar aqui. Olha o nome, músculo cardíaco. Está onde esse músculo? Pensa aí. Força. Queima o teu neurônio, vai. Qual é esse músculo? Não ouvi? Do coração. Beleza, vocês são inteligentes. Músculo do coração. Então, quando falamos em músculo cardíaco, é óbvio que esse músculo está no coração. Belezinha. Olha só. Para você que chegou agora, estamos falando de quê? De função neuromuscular, que envolve o sistema nervoso e sistema muscular. E agora estamos falando de tipos de músculo. Belezinha. Olha uma imagem para você ficar bem ligado e isso entrar de vez no seu cérebro. Vamos decorar isso aí. Decorar é colocar no coração, beleza? Não é só colocar aqui na mente e depois esquecer, não. Né? A gente às vezes... Eu sempre costumo falar que a gente às vezes lembra do ex, da ex, né? Lembra do primeiro beijo, lembra da primeira namorada, do primeiro namorado. Mas quando é pra gente lembrar de uma coisa importante, que é o tipo de músculo, por exemplo, a gente fala, meu Deus, esqueci. Não, não podemos esquecer, temos que decorar, colocar no coração. Belezinha, ok. Olha só,
Então, músculo cardíaco está onde? No coração. Músculo estriado esquelético. Olha só, uma característica muito importante desse músculo é que ele é binucleado. As células, fibras, né, que são as células deste músculo, elas são o quê? Elas são multinucleadas, perdão, gente, são multinucleadas, ou seja, tem mais de um núcleo, né? A musculatura lisa, ela tem características da musculatura cardíaca, né? E tem característica da musculatura esquelética. Essa musculatura esquelética, galera, está associada ao esqueleto, como o nome já diz, olha o macete. Ela é aquela musculatura que eu tenho domínio, né? Aquela musculatura que é considerada voluntária, né? Que obedece à minha vontade. Naqueles músculos que o bíceps, tríceps, por exemplo, aqueles músculos que obedecem à minha vontade. A musculatura lisa é aquela que não depende da minha vontade. Geralmente, galera, a musculatura lisa está associada, por exemplo, à parede do estômago, né? Que é a questão do que faz a movimentação para acontecer a digestão e tal. E também a questão do esôfago, por exemplo, né? Os movimentos peristálticos, né? Do intestino também está mais associada à questão da musculatura lisa. Recebe informações do sistema nervoso autônomo, beleza? E começa o que? A ter a contratilidade, né? O peristaltismo, que é o nome dessa contração a nível de sistema interal, beleza? Sistema digestório. Ok. Então, aqui é só uma informação que vocês podem ler na casa de vocês. Não vou comentar muito sobre isso aqui. Já mandei o slide, então vocês podem ler isso aqui. Não vou comentar. Comentar só o que é necessário. Aqui dando só um exemplo aqui das estruturas envolvidas na contração muscular. Quando a gente estuda a contração muscular, ela é um pouquinho complexa, né? Mas basicamente, né, para que nós possamos compreender toda essa jogada e toda essa dinâmica, nós temos que entender que existem duas estruturas associadas nessa contração muscular, que é a actina e a miosina. Elas se entrelaçam, né? Ou seja, se aproximam e se afastam por meio das sinapses, por meio das orientações neurológicas que ocorrem, e assim é possível ocorrer a chamada contração muscular. Quando você tiver um tempinho na sua casa, vai lá no Google e coloca assim, mecanismo da contração muscular. E vai aparecer lá vídeos, né, da contração muscular, né, o cálcio envolvido, a miosina, a actina, o fósforo, o ATP, né, que são a molécula de energia, basicamente, ATP associa com energia, né, de fosfolipídios e tal, que estão interligados nesse processo de contração muscular. Só para você ver, né, essa questão. Eu vim trazer um vídeo aqui para mostrar, mas fica muito pesado. Às vezes pode dar problema no seu vídeo aí quando você for abrir. Ok? Olha só. E para que tudo isso aconteça, para que ocorra, por exemplo, uma contração muscular, galera, é necessário ter o quê? Energia. Já falamos em moléculas de ATP, né? Que energia? Temos energia química, né? Que são essas reações, e que é convertida a energia mecânica, né? Que é para que ocorra o quê? A contração. A fonte dessa energia, basicamente, é a comida que nós comemos, né? Paraense come muito, maranhense come muito, né? Brasileiro come muito. Açúcar, gordura e proteína, ok? Que são digeridos no sistema gastrointestinal e absorvidos pelo sangue. Armazenados no fígado como glicose e glicogênio, e também a própria gordura. Após convertida em energia sobre água, né, CO2 e calor. Galera, na sala de aula eu expliquei isso aí e quero só fazer um resuminho aqui bem bacana. Quando a gente come alguma coisa, né, essa comida ela vai entrando na tua boca, acontece o que é mastigação, né, que é a questão de digestão mecânica. Aí tem enzimas envolvidas, por exemplo, a amilase, né, que está envolvida, que quebra de amidos. A pessoa vai engolir por meio da deglutição, vai entrar no esôfago, a comida, o bolo alimentar entra no esôfago, beleza? E por meio do peristaltismo, né, passando pelas válvulas, né, as válvulas que estão envolvidas, né, por exemplo, a válvula da cárdia, que está ali entre o esôfago, o final do esôfago e o estômago, entra no estômago, né, que tem as suas partes, a questão do fundo do estômago, etc. E ali vai acontecer o que? A digestão, a liberação do ácido clorídrico e tal, que vai ter toda essa digestão, beleza? Para que então possa
ter mesmo essa quebra, né, de moléculas. A partir daí, vai para o intestino delgado, beleza, você sabe tudo. O intestino delgado ali, inicialmente pelo duodeno, né, duodeno, jejum e tal, íleo. E ali naquela parte do duodeno, basicamente, vai acontecer o quê? Acontecer o quê? Acontecer o quê? O quê? O quê? A absorção. É uma parte do intestino altamente vascularizada. A absorção desses nutrientes, proteína, carboidratos, né, de forma geral, alguns lipídios e tal, vai ser a absorção. Essa absorção vai acontecer, né? O que não presta, né, basicamente, né, os resíduos, né, da alimentação vai prosseguir. Vai lá para o intestino grosso, né, onde basicamente vai ser absorvida a água e alguns minerais também serão absorvidos nesta última região aí. Ok. Então, esses nutrientes, essas proteínas, esses carboidratos, tudo isso aí vai ser o quê? Vai ser absorvido pela corrente sanguínea, né? Circulação porta ali e tal. Vai ser jogado ali pro fígado e tudo mais, no organismo, na corrente sanguínea. E tudo isso vai servir de quê? De energia. Carboidrato basicamente serve de energia. Essa energia vai ser os nutrientes, serão transportados pela corrente sanguínea, né? E juntamente com oxigênio ali, né, que vem ali do processo da hematose, da respiração pulmonar, para que nós tenhamos ATP, energia, e essa energia nos faça a questão da contração, por exemplo, dos batimentos cardíacos, do peristaltismo. Então tudo isso depende de energia. A energia ela é produzida a partir daí, né? Tem um ciclo de Krebs e tal, que também faz, sobretudo, né, faz parte aí da produção de energia. Converter a glicose em energia, né? É isso que acontece. O açúcar em glicose, energia, etc. Beleza? Aí o oxigênio, sem dúvida, está envolvido nessa questão da produção de energia, né? A questão do CO2 que é liberado, né? Essa troca que acontece por meio da respiração pulmonar, a formação do ATP, né? O sangue, que tem, sem dúvida, um papel de suma importância para transportar o oxigênio, nutrientes, levar até a musculatura que precisa desses nutrientes do oxigênio para que possa realizar a contração muscular, como já falamos anteriormente, né, para que haja entrelaçamento da quitina e miosina, é necessário que tenha ATP, que tenha o que? Energia, para que isso venha a acontecer. Falando sobre a coluna, né, estrutura óssea com propriedade de rigidez, ok? Sustentação e mobilidade, rotação, flexão e extensão. Galera, quem trabalha sabe o quê? Que todo trabalhador, né, principalmente de braçal, né, que usa força física, ele precisa o quê? Tá se movimentando, né? Essa movimentação, esse baixo, se carrega peso, né? O brasileiro, pesquisas apontam que o brasileiro, olha atenção, Jornal Nacional, primeira edição, né? Só tem uma edição mesmo, né? Ah, beleza. Jornal Nacional, olha só, Jornal Nacional, né? O brasileiro, ele não tem uma boa postura, ou seja, ele não sabe sentar. O brasileiro não sabe sentar. Pesquisas mostram que o brasileiro não sabe sentar, ok? Aquele ministro do STF, antigamente, Joaquim Barbosa, né? Ele tinha um sério problema de coluna, né? E ficar em pé às vezes e tal. Então, podemos dizer que talvez, né, aquele problema de coluna dele seja associado ao quê? Ao seu trabalho, porque às vezes ficar muito sentado, ficar com uma postura não adequada, etc. E nós vimos em sala de aula, para quem estava, sabe, nossa primeira aula, falamos sobre o quê? Falamos sobre o quê? Ergonomia. NR, qual é a NR? NR 17. Falamos da ergonomia, né? Comentamos sobre os riscos ergonômicos e também nessa mesma aula, nossa última aula, falamos sobre o tipo de risco. Se der tempo, a gente vai comentar aqui também sobre alguns riscos, que, de uma forma geral, fazer um resuminho. E entre esses riscos está o risco ergonômico associado ao trabalho. Belezinha? Então, uma das estruturas corpóreas atingida, às vezes, pela questão do esforço repetitivo ou do levantamento de peso de forma inadequada, da má postura, é exatamente a coluna. Sabemos que por dentro das vértebras passa o quê? Passa o quê? A medula espinal. E muito bem. Que é um prolongamento, né? Acho que é prolongamento a palavra, né? Prolongamento do sistema nervoso. Beleza. Então, olha só. Então, as vértebras são para proteger, né, a medula. Sabemos que
Também os nervos, eles são que eles partem das vértebras, da medula, das vértebras, né? Parte dali. Então, se houver algum trauma na medula, a pessoa pode ter o quê? Severas consequências, né? Consequências muito graves, inclusive a morte. Então, fique ligado. Quedas, né? Acidentes, por exemplo, podem provocar lesões gravíssimas na coluna. É por isso que quando uma pessoa tem um acidente, né? É protegida aqui a região cervical, a coluna e tal, tudo mais, para não piorar uma lesão ou gerar uma lesão, beleza? Porque ela é fundamental para a nossa vida, né? Para nosso equilíbrio, para a homeostasia, para a nossa vida propriamente dito, ok? Beleza. Aqui só para a gente entender um pouco mais da coluna, né? A questão dessa curva que ela dá, né? Essa capacidade de rotação, de flexão, de extensão que ela tem, que nos proporciona se movimentar, se baixar, se abaixar, se levantar e etc. Ok? Vamos lá. Ainda falando da coluna, né? Falando da coluna ainda. Entre as vértebras ao disco intervertebral, né? Cartilaginoso com interior gelatinoso, sofre compressão e descompressão, compressão prolongada, dificulta a nutrição, carga estática. Galera, quando existe, por exemplo, um esforço, uma compressão exagerada ali da coluna, basicamente, vai pressionar os nervos. Tem muita gente que tem aquela hérnia de disco, né? Então, vai pressionar o nervo, vai gerar o quê? Vai gerar dor, desconforto. Então, boa parte das pessoas que têm trabalho físico, que elas têm esse tipo de problemas, dor, pela compressão ali dos nervos que partem dali da medula, beleza? O resto você pode ler na sua cara, que como disse é só um resumo do que nós já falamos em sala de aula. A questão da visão, né? Só para nós entendermos, sabemos que a captação da imagem, né? O nosso olho basicamente capta a imagem, que é lançada por meio do nervo óptico, né? Até onde? Até outros nervos associados também, até a parte occipital, lobo occipital, onde é interpretado aquela imagem, né? Acontece a interpretação e a pessoa consegue o quê? Vai lá na memória, né? E a memória fornece uma informação que foi armazenada ali, de que a pessoa já viu aquilo ou precisa armazenar aquela informação. Então ali é produzido o quê? A imagem de verdade é produzida ali a partir daquele momento, ok? Sobre as estruturas anatômicas do olho, né, você pode dar uma lida também aqui. Temos aqui o corpo ciliar, o íris, câmara anterior, pupila, córnea, cristalino, que nós comentamos em sala de aula. Não vou comentar aqui porque vai ficar muito longo esse vídeo se eu ficar comentando, beleza? Mas nós temos problemas que são decorrentes de quê? Que são decorrentes de problemas decorrentes do trabalho associado à visão, né? Quantos trabalhadores já perderam a visão ou tiveram um déficit de visão por meio associado ao trabalho? Então é muito sério, precisamos entender isso aí melhor, ok? Então aqui só mostrando a questão da visão, como é que ela é produzida, isso que nós comentamos, né? A questão do quiasma óptico em sala de aula, o nervo óptico, a glândula pituitária, né? Que está associada também à questão do hipotálamo. Falamos também sobre a questão do lobo occipital, dessa interpretação de imagens. Isso aqui só para você ter uma ideia e um resumo do que nós já falamos em sala de aula. A audição, nós estudamos, né, aqui só uma fisiologia e a anatomia básica da audição, né, os sons entram no organismo pela orelha, que passo a passo, passa pelo condutor, né, pelo conduto, né, um canal que amortece as ondas sonoras e as conduz até o tímpano. Os sons causam uma pressão no tímpano que gera movimentos em 3 pequenos ossos, né? Qual é esses ossos? Quais são? O martelo, a bigorna e o estribo. Então esses ossos eles vibram, essa pressão ocorre neles, né? E eles estimulam quem? A cóclea, que é um órgão cheio de líquido que recebe o som através de ondas. E na cóclea, olha só,
Os sons serão decifrados e transmitidos para o cérebro pelo nervo auditivo. Então é só a fisiologia e anatomia básica. Isso aqui é só o básico, galera. Tem mais coisas. Isso é o básico de como ocorre esse processo de ouvir, a audição, como é que ela funciona. Ok? Através de ondas sonoras, de vibrações, de impulsos mecânicos que são gerados para que possamos ouvir. Ok? E sabemos que existem muitos problemas, déficits de audição relacionados ao trabalho, principalmente a pessoas que são expostas a ambientes que têm muito ruído, muita vibração. Então, acabam tendo problemas de audição ao longo do tempo. Principalmente aqueles trabalhadores da construção civil, por exemplo. Então, se você for trabalhar numa empresa, uma construção civil, você é um técnico de enfermagem do trabalho de uma empresa, de uma Odebrecht da vida, um exemplo, né? Até quebrada a Odebrecht, enfim, não sei, tô brincando. Mas digamos que você trabalha em uma empresa, uma grande construtora, né, na construção civil, e você precisa orientar os trabalhadores, precisa conversar com eles, fazer roda de conversas em relação à questão da preservação da preservação auditiva, da acuidade auditiva, ok? Então você precisa explicar para eles como é que ocorre a questão da audição de forma bem simples, claro, bem resumida, e explicar para eles que essa exposição a ruídos exagerados podem causar problemas de audição. Olha só, surdez profissional, déficit permanente e irreversível da audição pelas condições de trabalho, que já falamos, né? Então, a questão do mergulho produz uma descompressão muito brusca da audição, as explosões, pessoas que lidam com arma de fogo, aqueles impactos, né? A questão da perda auditiva induzida por ruídos, que é o mais comum, mais frequente que ocorre, perda da audição, déficit da audição relacionadas ao trabalho. Ok? Aqui estou falando, né, as 10 profissões mais barulhentas. É isso mesmo, 10 profissões mais barulhentas, né? Olha só. Nós temos aqui tripulante de voo, músicos e profissionais de áudio. Falando em barulho aqui, tá muito alto assim no fundo aqui, deixa eu diminuir ele aqui, tá? É porque aqui eu sou tudo, sou câmera, sou tudo aqui. Aí o terceiro, né, profissionais de trânsito. Quarto, motorista de ambulância. Quinto, engenheiro e operário. Sexto, dentista, que negócio de sim, né? O negócio perturba a gente. Eu vou estar lá no dentista, que negócio. Imagina escutando aquilo todos os dias, todo o tempo, né? Deve ser problema, né? O enfermeiro, né? Enfermeiro, está no lugar, tá lá na UTI, né? Que aí eita, barulhozinho enjoado, né? Na UTI, tá? Na UTI, né? UTI adulta, etc. Beleza? Trabalhador da construção. Olha só, galera. Enfermeiro tá mais exposto do que o trabalhador da construção. Interessante isso aqui, né? Aqui em 10º lugar, motorista de caminhão, né? Deve ser terrível também, né? Essa questão no trânsito, às vezes não é fechado e tal, a cabine, né? Tá ouvindo aquele barulho de trânsito, aquela coisa e tal. Deve ser bem difícil, né? Mas, o que fazer, né? Então, como profissionais, temos o dever, né, de estar orientando, estar conversando, de estar minimizando os problemas decorrentes da exposição a fatores de riscos, ok? Então, orientação, usar os equipamentos de proteção individual, né, auditivos, questão da visão, aqueles óculos de proteção específicos. Então, existem equipamentos que nós iremos ter uma aula específica sobre equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, tá? O individual não substitui o coletivo, assim como o coletivo não substitui o individual. Ambos se complementam, se completam. E precisamos entender isso de forma nítida e clara, ok? Consequências da perda auditiva. Olha só. Diminui a cognição da pessoa. Diminui a percepção do ambiente. Aumenta a irritabilidade. Né? Você não consegue ouvir direito, bacana e tal. O aumento do isolamento social. Isso está associado à dificuldade de compreensão. Riscos de acidentes, porque você às vezes não escuta algo e acaba se expondo a algo. Se você tivesse uma
uma boa audição, você não se estaria exposto a alguma coisa, de repente você não consegue escutar, né? Você está ali em um bar de olho fechado, um exemplo, que isso não acontece, né? Vamos dizer, de olho fechado, aí alguém grita assim, lá vem um ladrão, né? Aí todo mundo corre, mas você não escutou, pô. Você não escutou, né? Aí lascou, né? E você, o ladrão, vai te roubar. Ou seja, você teve um prejuízo porque teve um déficit de audição. Esse déficit de audição, ele, como já disse, ele é muito associado a essa exposição exacerbada a ruídos, ok? Problema de relacionamento, né? Aí, amor, aí você não escuta. Amor, não escuta. Amor! Oi! Né? Geralmente quem tem problema de audição, ele fala muito alto. Né? Eu tenho um pouquinho, tá, gente? Fala muito alto, porque a gente não consegue escutar bem a voz, então a gente tem uma tendência a falar muito alto, ok? Depressão, tadinho, né? A gente fica às vezes entra na deprê, né? Tô brincando aqui, mas é algo sério, galera. A gente às vezes se sente isolado, se isola às vezes, entra às vezes em uma condição pior, pode entrar no quadro de depressão, tá? Mas não é pra tanto assim, né? Mas pode acontecer. Galera, a questão fisiológica, né, do trabalho, a fisiologia do trabalho, do sistema neuromuscular, basicamente é isso aí. Isso aqui foi um resumo que eu fiz, né, para não prolongar muito, ficar algo chato, né? Não suporto algo chato. E vocês também não, acredito. E já tá bem grande essa aula, mas precisava falar o que eu falei. E o resto, vocês, quem estava na aula, ouviu o que eu falei, aprendeu, eu espero, né, em nome de Jesus. E o pessoal que não estava na aula, acho que deu para ter mais uma ideia. Basicamente, se tiver dúvida, pode mandar lá no zap, pode mandar lá, que eu respondo vocês, dependendo da... Não prometo responder logo, mas assim que tiver um tempo, eu respondo sim. Nós falamos na aula sobre riscos, né? Falamos sobre risco o quê? Quais foram os riscos que falamos? Risco físico, tá? Bem aqui, ó. Risco físico, risco químico, biológico, ergonômico e risco de acidente ou mecânicos. Galera, e vocês decoraram, né? Decoraram a cor. Por que que nós falamos? Nós falamos, né? Nós falamos que tem que decorar a cor, né? A cor do risco. Porque quando nós formos fazer um mapa, né? Um mapa de risco, nós não vamos colocar lá físico, químico, biológico, ergonômico, acidente. Não. Nós iremos colocar as cores e automaticamente a pessoa vai ter que saber. Então, verde, físico, vermelho, químico, marrom, biológico, amarelo, ergonômico, acidentes, azul, né? E aqui na descrição está o quê? Bem aqui na descrição, ó. Eu estou falando como se estivesse me olhando diretamente, né? A descrição bem aqui, ó. Exemplo de risco físico: ruídos, calor, frio, pressões, umidade, radiações, ionizante, não ionizante. Galerinha, falamos até uma diferença entre radiação ionizante e não ionizante. Lembram? Falamos sobre isso aí, né? Pois é. Risco químico: poeira, fumos. Falamos sobre fumos, que não é necessariamente aquele fumo lá, aquela maconha lá dos caras lá e tal, aquele porronca, aquele cigarro lá. Não, né? Não é especificamente isso. Fumos pode ser, por exemplo, uma fumaça gerada de qualquer coisa, né? Está se expondo a uma fumaça gerada de qualquer coisa. Como, por exemplo, o pessoal que trabalha lá na solda, né? Fazendo a soldagem, eu acho que é o nome, acho que eu acertei o nome, né? Tem aquela fumaça ali, né? Aquele fumo, aquela fumaça ali. E você vai inalando aquilo, vai dificultar, ter um problema pulmonar, uma doença relacionada ao seu trabalho. Então, é o que? É um risco químico. Beleza? Beleza. Biológico, né? Agora a onda do coronavírus, galera. A onda do coronavírus, pois é. Então, um profissional, um enfermeiro, que está ali na linha de frente, né? O enfermeiro e a equipe de enfermagem, técnica, auxiliares de enfermagem que estão na linha de frente, merecemos respeito neste país, tá? Por todas as pessoas, com piso salarial nacional e jornada de trabalho de 30 horas, já, ok? E nós estamos na linha de frente por conta disso e corremos o risco o quê? Biológico, né? Falando do coronavírus, o vírus, né?
o vírus, que o coronavírus está ali, né? Então está se expondo, então risco. Então, falando risco biológico, lembre-se de quê? De agentes microbiológicos, que são o quê? Fungos, vírus, bactérias, protozoários, né? E etc. Ergonômico. Tivemos uma aula que falamos, né, exaustivamente sobre risco ergonômico, que temos que entender em R17, galera. Beleza? Levantamento e transporte manual de peso. Nós falamos sobre a questão de assento, né? Como nós temos que sentar, como é que tem que ser o assento da pessoa, ok? Como é que tem que ser, as conformidades, como é que tem que ser. Falamos sobre até quantos decibéis é adequado, né? É considerado adequado. Falamos sobre isso aí. Que mais que nós falamos? Falamos sobre a umidade do ambiente, né? Lembra lá da umidade, né? Beleza, você lembra tudo. Falamos tudo sobre isso aí na nossa aula, beleza? Acidentes. Galera, acidente, falamos da iluminação, por exemplo. Se você trabalha em um ambiente que não é bem iluminado, né? Não é bem iluminado o ambiente que você trabalha. Aí você entra na sua sala, tem um monte de cadeira, está toda desarrumada ali. E está no escuro, ou está com pouca luminosidade. Né? Você entra lá, você vai cair, você vai se bater, se machucar, cair por cima das coisas. Olha o problemão que isso pode gerar. Né? Teve até uma dúvida na sala de aula sobre a questão que eu falei, que a iluminação inadequada está relacionada a acidentes. Certo? Iluminação inadequada. E eu falei que a questão de iluminosidade e iluminação também está associada a risco ergonômico. Só qual é a diferença? Que iluminação inadequada é questão ambiental. Né? Eu pesquisei mais sobre isso aí, que gerou uma dúvida na sala, depois eu pesquisei mais e cheguei a essa conclusão. A iluminação inadequada é ambiente, galera. Ambiente de trabalho. Tá lá, tá no escuro, você tropeçou, você caiu, etc. Então isso é um acidente, beleza? Agora, né, digamos um exemplo de risco ergonômico na tela de um computador, né? Essa iluminação, déficit de iluminação, excesso de iluminação. Você trabalha no computador, a iluminação está muito alta, né? Do computador, a luz do computador, da tela do computador está muito alta. Aí você está focando ali todos os dias, isso vai lhe causar um dano na sua retina, um problema visual, beleza? Problema nos seus olhos, na retina, basicamente, né? Então isso aí está relacionado ao quê? Ao risco ergonômico e não ao acidente de trabalho, como é a inadequação da iluminação. Espero que isso fique claro. Que gerou um pouquinho de dúvida na sala lá, mas aí eu pesquisei mais, estudei mais e essa é a definição. Que eu falei também lá, mas aí houve alguns questionamentos lá, beleza? Dúvidas, galera? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Mande lá no zap, mande lá no privado que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Galera, esse aqui é um vídeo sobre ginástica laboral. Eu não vou passar aqui porque eu fiz alguns testes anteriores e deu alguns problemas, tá? Tipo assim, ficou lento, ficou travando. Então, para não acontecer isso, só quero falar um pouquinho da ginástica laboral bem resumidamente, que nós até fizemos um pacto lá, né? Que nós iremos fazer a ginástica laboral em sala de aula. Então fica aí, não se preocupe, que eu vou falar sobre ginástica laboral para vocês em uma aula em sala de aula, ok? E nós iremos fazer, né? Tem um projeto muito bacana para a gente fazer sobre ginástica laboral na universidade, até fora de lá também, ok? Então, por hoje é só, tá? Fique com Deus, tchau, bons estudos, dúvidas, é só me chamar, ok? Tchau.